Bem-vindo ao Sistema e-Gestão Beleza. Nesta nossa videoaula de hoje, iremos falar do módulo Agenda. No menu à esquerda, clicando em Agenda, o sistema abrirá para vocês a agenda de todos os profissionais em uma única tela. Então, por exemplo, eu estou visualizando a agenda do José, da Marli e do Silvio do dia de hoje, dia 27 de julho, correto? Eu posso, se eu precisar, visualizar a agenda dos meus profissionais para outros dias. Por exemplo, no dia 31, não tenho nada disponível na minha agenda. No dia 1º, percebam que está em negrito aqui o 1 de agosto. Então eu tenho agenda já marcada, agenda para o José e agenda para a Marli. E assim eu posso navegar nos meses e nos dias do meu calendário para visualizar a agenda dos meus profissionais. Eu não estou restrito a apenas o mês de julho, agosto e setembro. Eu posso, através da seta aqui de cima, navegar para outros meses. Por exemplo, o mês de outubro, então eu tenho agora agosto, setembro e outubro disponível para que eu possa visualizar a agenda dos meus profissionais. Eu posso ir para um outro mês, por exemplo, novembro. Ou seja, o sistema permite que vocês façam agendamento para qualquer mês, para qualquer dia de qualquer ano dentro do sistema. Eu não tenho uma restrição de tempo para montar a minha agenda. No nosso caso, eu quero trabalhar aqui no mês de julho para o dia 31. Ok? Para o dia 31, eu quero marcar uma agenda com o Silvio no horário das 14 horas. Então eu venho aqui nessa célula que eu tenho o Silvio com o horário e eu clico nesse espaço. Quando eu clicar, ele vai abrir para vocês uma nova tela, dizendo que eu estou fazendo um novo atendimento ao cliente para quarta-feira, dia 31 de julho de 2013, às 14 horas, para o profissional Silvio. Para qual cliente? Bom, basta aqui que eu digite, por exemplo, as iniciais do nome do cliente que está cadastrado, para que o sistema me mostre todos os clientes que comecem com essas iniciais. Por exemplo, MA, ele já foi no nosso banco de dados, já encontrou um cliente chamado Marli, um cliente chamado Mary Kay e um cliente chamado Maurício de Souza. Percebam que ele já traz para vocês mais algumas informações, como por exemplo, o telefone desse cliente e o e-mail desse cliente. Mas eu posso aqui, se eu quiser, também informar não o nome do cliente, o telefone do cliente. Por exemplo, o 3257, ele já identificou que é o cliente Maurício de Souza. Já trouxe para mim também a listagem com o nome dele. Ou, se eu quisesse, eu poderia ainda aqui no campo cliente informar o código desse cliente. Código esse que, se vocês já fizeram a videoaula do módulo de clientes, vocês perceberam que eu podia associar um cliente um cartão fidelidade. E esse cartão fidelidade pode conter um código, que é o código do cliente dentro do sistema. Então eu posso também aqui informar esse código. Por exemplo, para o caso do nosso cliente, é o 505, que é o nosso Maurício de Souza. Então percebam que eu tenho várias possibilidades de encontrar um cliente dentro do nosso sistema, através do telefone, através do nome ou através do código do cartão fidelidade. Uma vez encontrado o cliente, eu vou associar agora o serviço que ele vai fazer. Então o cliente Maurício de Souza vai fazer o serviço corte masculino. Percebam mais uma vez, eu digitei as iniciais do serviço, ele já foi no nosso banco de dados, já encontrou os serviços que começam com COR e mostrou para nós. E trouxe mais informações. O valor do serviço, nesse caso corte masculino, R$ 25, e o tempo que esse serviço leva para ser executado, ou seja, 30 minutos. Então é esse serviço que eu quero selecionar. Qual é o recurso que eu vou trabalhar, que eu vou utilizar?
vai ser a minha sala principal, por exemplo, e eu vou incluir esse serviço. Então está lá marcado para o Maurício um agendamento de um corte masculino na sala principal, no horário do dia 31/7 às 14 horas, com previsão de término para o dia 31 de julho às 14h30. Vou salvar a informação e ele já automaticamente marcou na agenda do Silvio, em vermelho, que eu tenho aqui um horário marcado. Para quem? Para o cliente. Se eu clicar dentro da caixa vermelha, ele me abre essa nova janelinha dizendo que é por cliente Maurício de Souza, com o telefone 32572427, corte masculino na sala principal. Então percebam que visualmente eu já consigo visualizar o que está acontecendo na minha agenda. Enquanto a agenda está em vermelho, significa que esta agenda aqui ainda não foi confirmada com o cliente. Eu poderia confirmar esta agenda com o cliente. De que maneira? Eu poderia ligar para o cliente para confirmar a agenda, ou eu poderia, com o botão direito do mouse em cima da área vermelha, clicar, ele me abre essa nova janela, onde eu posso, por exemplo, enviar para o cliente Maurício de Souza uma confirmação por e-mail do horário que ele tem conosco. Então, horário quarta-feira, dia 31 de julho, às 14 horas, com o profissional Silvio, para o cliente Maurício, o serviço corte masculino. O sistema já traz o e-mail dele e coloca a informação para ele. Olá, Maurício de Souza. Este é um e-mail de lembrete de agenda para o dia quarta-feira, 31 de julho, às 14 horas, do serviço corte masculino com o profissional Silvio. Atenciosamente, aqui vocês podem colocar os dados do salão de vocês. Clicando no botão enviar, ele já envia essa confirmação para o cliente. Ou seja, o cliente já vai receber um e-mail dizendo que ele tem uma agenda para o dia 31 às 14 horas. Mas eu poderia fazer mais. Eu posso, se eu quiser, enviar uma confirmação de agenda por SMS. Então, se vocês tiverem adquirido créditos de SMS dentro do nosso sistema, depois nós vamos mostrar para vocês aonde vocês podem fazer isso, vocês podem mandar essas confirmações via SMS para o telefone do cliente. Então o cliente vai receber um SMS no celular dele, informando que ele tem um horário no dia 31 de julho, às 14 horas, com o Silvio, por exemplo. Então perceba que eu tenho, dentro do módulo de agenda, algumas possibilidades de confirmação de horário, através de telefone, através de e-mail ou através de SMS. Mas eu posso fazer mais coisas ainda. Suponha que eu errei o agendamento, não era com o Silvio que eu precisava fazer. Eu queria fazer o corte masculino com o profissional José. Então eu posso clicar na área vermelha, percebam que apareceu umas setinhas em formato de cruz, e eu posso arrastar o horário para o José, por exemplo. Então eu tirei agora o agendamento do Silvio e passei o agendamento para o José. No mesmo dia 31, só que agora às 12h30. Então agora eu estou agendado com o José. Então eu fiz uma movimentação de horário dentro da minha agenda. Eu posso fazer mais ainda. Mas às 12h30 está muito apertado. Eu quero mover esse horário para as 13 horas. Ok? Movimentei um pouquinho mais para baixo. Mas eu quero ainda estender um pouco mais o horário. Eu quero dizer que não vai ser das 13 às 13h30, mas vai ser agora das 13 até as 14. Então eu já bloqueei um espaço maior da minha agenda para o atendimento do Maurício de Souza para fazer o corte masculino. Ok? Bom, uma vez acertado com quem vai ser feito o serviço, eu posso ainda, com o botão direito do mouse, confirmar o horário. Ou seja, eu entrei em contato com o cliente confirmou o horário para mim, aí eu venho aqui na agenda e clico em cima de confirmar horário. Percebam que ele mudou de cor, ficou verde. Ou seja, toda vez que eu bater o olho na minha agenda
e tiver pontos em verde, significa que o cliente já confirmou aquele horário. Então, visualmente, eu consigo identificar o que está acontecendo dentro da minha agenda, através de cores. Correto? Vamos voltar aqui no dia 27. Ó. Eu tenho aqui confirmado vermelho, por enquanto. Desculpem, no dia 1º. Eu tenho lá em verde, eu tenho em vermelho, ou seja, horários que estão em aberto e um horário que está já confirmado. Voltando para o dia 31, uma vez que o cliente confirmou o horário, que ficou verde a nossa agenda, nós podemos fazer mais ainda. Através da agenda, com o botão direito do mouse, eu já posso solicitar para a agenda gerar a minha comanda. Quando o cliente chegar no salão ou no meu estabelecimento, eu já vou estar com a comanda gerada, ou seja, a comanda aberta, com os serviços que estão associados à agenda dele. No nosso caso aqui, para o serviço corte masculino. Como que eu faço isso? Clico em gerar comanda, ele me abre uma tela onde eu posso informar o número da comanda. Se vocês trabalham com numeração, é aqui que vocês vão informar. Se vocês não trabalham com numeração de comanda no seu estabelecimento, não tem problema. Não é uma exigência do sistema vocês trabalharem com numeração. No meu caso aqui, eu vou dizer que eu estou com a comanda 9876 e vou salvar. Agora que eu faço isso, percebam que, mais uma vez, o horário dentro da minha agenda está com uma cor diferenciada. Passou agora para azul. Toda vez que eu bater o olho na minha agenda e encontrar um horário na cor azul, significa que eu fiz a geração da comanda através da agenda. Então, esses são recursos que eu tenho dentro do módulo de agenda que permite vocês terem uma maior flexibilidade dentro do sistema. Eu posso ainda, se eu quiser, por exemplo, com o botão direito do mouse em um determinado horário, então para Marli às 11 horas, com o botão direito, eu quero bloquear o horário dela. Eu quero dizer que das 11 até às 14 horas, a agenda dela está bloqueada. Ela pode não ter vindo, ela pode estar com um compromisso externo, não importa para nós. Eu estou bloqueando a agenda da Marli para esse horário. Eu não consigo fazer lançamentos para Marli neste horário. Então, o nosso módulo de agenda, de agendamento, ele é bastante amplo, possibilitando vocês fazerem várias coisas em um único local. Então, percebam que eu posso ainda, dentro do módulo de agenda, vamos fazer aqui uma agenda para o Silvio. Vamos clicar com o botão aqui para marcar um horário para o Silvio. Eu posso estar marcando um horário para um cliente que não está cadastrado no nosso banco de dados. Correto? Eu posso, por exemplo, marcar um horário para um cliente chamado Silvana dos Remédios. Esse cliente não está na minha base de dados, porque quando eu digitei o nome dela, não apareceu aquela relação aqui de baixo, correto? Então, um cliente novo. Através do próprio agendamento do horário, por exemplo, para a Silvana dos Remédios, para um corte feminino, na hora que eu inserir o serviço e eu confirmar a agenda dela, esse cliente já passa a estar cadastrado na nossa base de dados. Se eu vir aqui no cadastro de clientes e digitar agora por Silvana, ela vai estar cadastrada lá. Cliente 406, Silvana dos Remédios. Ou seja, ela já entrou direto na nossa base de dados, mesmo ela não estando cadastrada. O serviço, o módulo de agenda, permite eu fazer essas inclusões, inclusive de serviço. Se vocês, por acaso, tiverem lançado um serviço errado, ou o cliente não confirmou o horário, então, por exemplo, foi entrado em contato com a Silvana no dia 31 para confirmar o horário do atendimento dela, das 13h15. E ela não confirmou o horário, ela está com algum problema, ela não pode vir até o seu estabelecimento. Então eu quero agora fazer o quê?
tirar este agendamento da agenda do Silvio. Eu posso ir com o botão direito em cima da área vermelha do agendamento e eu posso remover o horário. Ou seja, a partir de agora o Silvio voltou a ter um horário disponível às 13h15. Então tudo isso eu posso fazer dentro do módulo da agenda. Agenda essa bastante completa. Existem relatórios no sistema onde eu posso visualizar a agenda dos seus profissionais. Ou seja, eu posso imprimir a agenda e entregar para um determinado profissional de vocês, para que ele tenha o acompanhamento do que ele tem previsto para ser executado em uma semana, em um mês, em um dia e assim por diante. Então, se eu for aqui em relatórios, profissional, agendamento, eu vou selecionar aqui o profissional, por exemplo, José. A partir do dia 20 até o dia 27, eu peço para gerar o relatório. Está lá, ó, mostra aqui os agendamentos que o profissional José possui. Então, ele tem aqui um horário marcado para o dia 27, às 10h45, para um corte masculino com o Rodrigo Romanzini, mas com o status ainda pendente, ou seja, não foi confirmado este horário ainda. Ok? Então, vocês podem listar os agendamentos de um determinado período para um profissional, imprimir esse agendamento e entregar na mão dele, para que ele faça o controle da sua agenda. Ok? Isso tudo nós temos disponível dentro do módulo de agenda. Vamos só confirmar esse aqui também, vamos confirmar esse horário, para que ele fique, por exemplo, em verde, e eu tenho aqui diversas opções de cores dentro do nosso sistema. Então esse foi hoje um módulo de agendamento. Se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma questão, vocês podem entrar em contato conosco através dos nossos telefones de contato ou através do nosso e-mail. Muito obrigado e até a próxima videoaula.